Olá, hoje é quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. O grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Bom, o assunto não podia ser outro. A posse de Donald Trump na presidência, na sua segunda presidência, mandato presidencial nos Estados Unidos, teve um enorme impacto, por suas promessas bastante radicais, inclusive na área econômica, que é a que nós vamos tratar aqui. Agora, em inúmeros casos, as propostas estão ainda muito pouco definidas, levando a muita especulação, seja sobre o alcance, a intensidade das medidas, seja sobre se medidas vão de fato ser concretizadas, conforme prometido, ou se fazem parte, na verdade, de um jogo, de uma demonstração de força para aumentar o poder de barganha americano, do Trump, nas suas negociações com outros países. É, Apesar de ainda desconhecermos o teor das medidas, o efeito Trump parece tão importante que nós precisamos analisar aqui, pensar sobre eles, tentar traçar cenários, mesmo que tenhamos que mais adiante ter que voltar atrás ou voltar a analisar e reanalisar o tema, o que todos farão, né? Mas a gente não pode simplesmente ignorar o fenômeno, né? Além disso, independente dos contornos concretos das medidas, né? A gente pode dizer com certeza, que existe uma nova abordagem, seja da política externa, da política ambiental, seja da política econômica, que é o que mais nos interessa aqui nesse podcast. E esta abordagem nova tende a impactar e muito a economia dos Estados Unidos e a economia mundial, com impactos, obviamente, sobre o Brasil também. Vamos começar, então, destacando algumas das variáveis que mais tendem a ser afetadas pelas políticas econômicas prometidas pelo Trump. Eu vou começar aqui levantando várias delas, depois os meus colegas também farão outras considerações e comentarão outras iniciativas. Primeiramente, o que me parece ser assim a característica principal disso que eu chamei de nova abordagem é a sua visão de mundo e de comércio internacional, a sua visão da economia, da interação entre as economias, né? Que é muito distante de uma ideia de uma economia mundial mais integrada, globalizada, etc. E que, na verdade, a gente pode dizer, não é uma novidade total, né? Essa é uma abordagem assim contrária a acordos internacionais, muito centrada em, a- em negociações bilaterais, em tarifas, enfim, em todo um jogo de ameaças para fortalecer o poder de barganha de um país ou de outro, que é uma abordagem que tende a fragmentar ou a fortalecer a fragmentação da economia mundial. Porque a verdade é que isso não é um processo inteiramente novo, a gente teve um processo de globalização, segunda globalização, que foi até o final da década de 2000 e depois, desde então, já há mais de 10 anos, que vem havendo algum retrocesso no processo de globalização. Mas o Trump agora está lançando uma nova abordagem que radicaliza, né, ou que aprofunda digamos, essa abordagem do comércio mundial, né? Então, a gente pode esperar, eu acho que é lícito esperar, que você prossiga num processo que já vinha ocorrendo antes do comércio internacional crescer menos do que o PIB mundial.
ou seja, dos países estarem se voltando mais para dentro, que tem várias consequências, desde uma perda de eficiência global até consequências inflacionárias e consequências sobre o crescimento. Mas entrando agora nesse segundo tema, o crescimento mundial, a gente tem esse efeito que eu mencionei, que eu acho que é o anticrescimento, mas, por outro lado, as promessas do Trump, em particular, a postura pró-negócios, pró-capitalista, promessas de redução de impostos, etc., infundiram, inegavelmente, um otimismo no mundo empresarial, em geral, mas particularmente nos Estados Unidos. Isso aí incendiou aí as expectativas empresariais, estimulou, acabou tendo resultados, impactos positivos sobre a Bolsa de Valores, sobre os mercados de ativos, etc., né? Então, isso aí pode acabar tendo, acabar tendo sendo um fator pró crescimento, pelo menos neste primeiro momento, a despeito do fato de que todas essas indefinições até agora também levam a que os empresários tendam a ficar numa posição, bom, vamos esperar para ver quais vão ser as medidas políticas. Mas o clima de otimismo é inegável e otimismo move uma economia capitalista. É, a outra variável sobre a qual eu acho que na verdade, tem se falado bastante é a inflação, né? É, isso aí tem sido muito discutido já, que é a política anti-imigração, a elevação de tarifas de importação, pressão sobre o aumento de gastos militares nos Estados Unidos e nos parceiros, bem como a redução. É verdade, eu estou falando isso, mas é verdade que num discurso recente houve até uma postura um pouco anti-aumento de gastos militares. Mas, de todo modo, elevação de tarifas, política anti-imigração tendem a elevar custos e tendem a elevar preços, e isso gerar quer dizer, uma pressão, um choque inflacionário. Isso tem sido muito discutido, inclusive que na eventualidade de um aumento da inflação, quer dizer, as taxas de juros poderiam reduzir menos do que vinha sendo planejado até aqui, ou eventualmente até subir, né? Então, a elevação da taxa de juros, quer dizer, uma política monetária menos o- expansionista do que se esperava, ou mais contracionista, é, na verdade, tem levado já a uma elevação dos juros, tanto nos Estados Unidos estou falando agora aqui de juros de longo prazo, né? Tanto nos Estados Unidos como na Europa. É, se a gente pensar que o rendimento dos títulos tem um componente que é a expectativa de inflação, esse componente subiu, né? Se a gente pensar que tem um componente juro real, que pode ter subido também em, em função de uma expectativa de necessidade de combater uma inflação mais alta, esse componente subiu também. E a incerteza em relação a esses dois componentes, que é o risco, né? Porque você pode pensar nos juros como decomposto em inflação, juro real, e um risco de você errar na estimativa dessas duas variáveis. Esse risco também aumentou, pelo menos por enquanto, porque há uma incerteza muito grande. Então, isso aí, no período recente, vinha, pelo menos até agora, vinha havendo uma redução, um aumento de juros desde que o Trump ganhou a eleição, na verdade. Então, e isso é uma variável que tem uma influência muito grande sobre os fluxos internacionais de capitais, etc. De repente, uma atração maior de capitais para os Estados Unidos, né? E isso para as economias emergentes representa menos capitais, por aí vai. Então,
essa é uma outra variável que tende a ser impactada pelas políticas do Trump, que são os fluxos internacionais de capitais, né? Agora, cara, a gente tem que, aqui nesse momento, nós estamos falando num contexto em que as incertezas são muito grandes. Então, a gente tem que especular também sobre a possibilidade. Bom, e se, em vez de subir, os juros começam a baixar? Por que que baixariam? Por exemplo, essa é uma hipótese que tem a ver com o comportamento do próprio Trump, né? O Trump tem se manifestado é, tem manifestado bastante oposição à postura dos bancos centrais, tem criticado muito o Fed. Caso isso aí acabe influenciando de fato as taxas de juros para baixo, então a gente teria é, esse impacto, é, na verdade, ao contrário do que eu tinha falado antes, né? Ou seja, no sentido de até estimular o fluxo de capitais para as economias emergentes. Aliás, a queda da taxa de câmbio aqui no Brasil, ontem e hoje, já pode ser influenciada por isso, por uma visão, olha, de repente as taxas de juros americanas vão ser mais baixas do que a gente estava imaginando. Por fim, acho que já falei aqui de várias variáveis, eu quero passar a bola aqui, mas não posso deixar de mencionar também o impacto sobre os preços do petróleo. Isso é uma medida que o Trump já adotou, né? Declarou emergência energética, né? E vai dar, e já declarou também que vai dar muito estímulo, né, à produção de petróleo americano, né? Isso por uma consideração econômica, mas também é, por uma consideração geopolítica. E como os Estados Unidos hoje são um grande produtor de petróleo, já passaram até a ser exportadores em alguns momentos, e tem um potencial gigantesco de aumento da produção de óleo de xisto, petróleo de xisto, ou óleo também em águas territoriais no Alasca, etc. Uma eventual expansão grande da oferta americana pode ter um impacto de reduzir preços do petróleo. Isso, aliás, seria anti-inflacionário. Olha como é um quadro complexo para se analisar. Quer dizer, então você teria um efeito ambiental negativo, mas um efeito positivo sobre inflação e sobre preços, né? Então, eu estaria atuando no sentido oposto daquele efeito inflacionário que tem sido tão falado, né? Então, na verdade, nós estamos diante de um quadro repleto de incerteza. A gente só sabe que as mudanças são grandes e importantes e que a gente tem que ir cenarizando e levantando as diferentes possibilidades de desdobramento das políticas e de suas consequências sobre a economia. Encerro aqui o meu primeiro, a minha primeira colocação. Aqui passo a bola agora para o professor Lixa. Obrigado, Francisco Eduardo. Tá? Então, a gente está na nossa difícil tarefa de entender ou decifrar o que será o governo Trump. Não? Já Francisco Eduardo tem nos ajudado a colocar um pano geral, um panorama dos principais pontos. Eu gostaria de destacar alguns dos pontos que ele tocou de um ponto diferente, não? Mas são basicamente os mesmos temas, as mesmas preocupações. Então, basicamente, eu vou destacar quatro pontos, tá? Os três primeiros estão sendo muito mais discutidos, o quarto me parece mais surpreendente, não? Se pode ter alguma surpresa. Primeiro ponto, eu chamaria de estratégia Trump. Em que consiste a estratégia Trump? Isso está bastante discutida. Estamos pensando em estratégia em termos de teoria dos jogos, não? Ou seja, como é que jogadores se colocam na frente de alguém com quem vai negociar, não? Com quem tem na frente. Então,
A estratégia Trump tem sido sempre começar com uma ameaça, tá? Colocar um ponto de vista. A ameaça tem um ponto central, que é a história do ponto focal. Quando você dá uma ameaça, você já coloca a negociação sobre aquele ponto de vista. Tá? Então, já coloca, é uma forma de colocar o foco naquilo que você se interessa. Tá? É claro que depois da ameaça tem a negociação, tá? Isso depende da capacidade de barganha dos agentes, das distintas possibilidades que você tem, tá? E no final, o pessoal está falando agora um pouco brincando, que Trump acostuma finalizar sua estratégia declarando vitória em qualquer situação, tá? Então você tem ameaça, negociação e declaração de vitória, e isso vai permear todos os temas que a gente possa discutir. Então, já Francisco Eduardo falou das tarifas, mas podemos falar de investimentos, ele falou de política energética, o petróleo, migração, tá? E um ponto que Francisco Eduardo destacou, o tema da taxa de juros, não? Ou seja, já fez uma ameaça ao presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, que ele mesmo nomeou, aliás, em relação a que você deveria reduzir os juros. Lembremos que que o Federal Reserve, Banco Central Americano, eh, adotou uma política muito mais dura, muito mais conservadora no mês de dezembro, na última reunião do FED, tá? Onde, basicamente, o guidance que ele estabeleceu falou que para este ano você só deveria esperar duas reduções da taxa de juros. Lembremos que antes disso o pessoal esperava quatro reduções da taxa de juros, ou seja, uma política monetária mais apertada para este ano foi o que o Federal Reserve colocou na sua reunião de dezembro, e contra isso, Trump já está sendo, colocando sua estratégia em jogo, não, da ameaça. Tá? É claro que aí temos um monte de temas para discutir sobre independência do Banco Central, importância disso. É claro que isso tem um lado disruptivo, assim como o tema que Francisco Eduardo tocou da volta atrás da globalização, não? Ou seja, a volta atrás da independência dos bancos centrais, acho que piora o bem-estar, mas faz parte um pouco da estratégia do Trump. Tá? Qual é o ponto que eu gostaria de destacar sobre essa estratégia? É, que o fato dele fazer ameaça não significa que ele vai conseguir levar a cabo essa ameaça, não? Ou seja, as tarifas que ele prometeu na campanha, não sei se vão ser realizadas, não? Seja contra a China, seja contra seus vizinhos, não? México e Canadá, seja contra a União Europeia. Contra a União Europeia já teve algumas declarações, já teve algumas medidas no primeiro dia que ele assumiu, mas de qualquer forma, tá? Aí a gente não sabe exatamente até onde que aquilo vai, tá? Então a gente deveria entender um pouco melhor o que são as ameaças do que são depois a negociação, e até onde que a gente pode pensar, ou seja, por exemplo, no ponto que o Francisco Godard destacava sobre até onde vai o Trump vai levar a desglobalização da economia mundial, tá? Então esse é um tema para tratar. O segundo ponto, que agora é a importância das questões geopolíticas, tá? Ou seja, no fundo, ele, além das ameaças, ele sempre vai colocar o tema da segurança nacional, bom, American First, distintos pontos que são questões não tanto de natureza econômica quanto de natureza geopolítica, tá? Isso tem importância em termos de atuação, porque isso significa que ele vai ter um conjunto de ações que obviamente terão implicações econômicas, mas que não podem ser analisadas como nós fazemos, tanto do ponto de vista econômico, mas natureza de outros pontos, tá? Como, por exemplo, o tema da migração também está associado a temas sobre segurança nacional, pelo menos da forma como ele coloca, tá? É claro que esse tema da importância da geopolítica e de uma nova Guerra Fria contra a China, sei lá, traz para a condução da política econômica o problema da coordenação internacional, tá? O fato dele poder obrigar a outros países ou a outras economias
adotar coisas que vão contra o interesse deles só por pressões mais geopolíticas. Acho que isso vai ser um tema importante na administração Trump. Tá? O terceiro ponto que eu queria destacar, que Francisco Eduardo também destacou, eu chamaria de economia pelo lado da oferta. Tá? Ou seja, o Trump está mais preocupado em reduzir os impostos das corporações, em desregular mercados, não? Aí tem a importância do Elon Musk, é, em temas de melhorar o ambiente de negócios, e está mais preocupados com essas questões pelo lado da oferta, que um pouco a política pelo lado da demanda, ou políticas mais keynesianas que a gente teve na administração Biden, por exemplo, que acabou agora. Tá? Então a gente tem esse lado, essa importância maior pelo lado da oferta. É claro que isso pode ter aumentos fortes de produtividade em um contexto de grande mudança tecnológica, não? Lembremos que estamos na perspectiva, na frente de um grande avanço tecnológico por causa da inteligência artificial, tá? E grandes investimentos associados a esse setor, muito diferente do que a gente tinha nos anos 90, não? Em que o avanço tecnológico não foi tão capital incorporado, não? Você não tinha tantos investimentos assim, tá? Você tinha algumas melhoras de produtividade, mas não tinha tanta questão de capital envolvida, não? Como tem agora este novo processo de progresso tecnológico. Tá? Então, esses três pontos me parecem estratégia Trump, geopolítica e economia pelo lado da oferta, são temas que têm sido muito discutidos. Tá? O quarto ponto que eu gostaria de destacar, que me parece está sendo menos discutido, é sobre a questão fiscal. Tá? Eh, Todos os analistas, acho que inclusive nós, temos falado durante a campanha, tá, e agora prévia eleição, sobre que a administração Trump teria grandes déficits fiscais, tá, um déficit nominal americano está por volta de 6% do PIB, isso significa eh, e Francisco Eduardo destaca também a questão que os juros têm aumentado, isso significa um forte aumento da dívida pública, a relação dívida-PIB deve aumentar bastante nos próximos anos, isso está sendo destacado ainda pelo Congresso americano, não? Pelas instituições fiscais americanas. Tá? Mas me parece que um pouco pela escolha do secretário do Tesouro, não? O Scott Bessent, e por algumas declarações que agora começam a ser diferentes por parte do Donald Trump, é a importância do equilíbrio fiscal. Tá? Então, podemos ter expansão fiscal, por exemplo, Francisco Eduardo destacou investimento na área de inteligência artificial, de alguns setores, mas eu acho que a preocupação do equilíbrio fiscal vai ser mais colocado no tema, tá? Isso pode afetar um pouco a estrutura de taxa de juros que Francisco Eduardo tem destacado, tá? Ou o mercado de moedas, tá? Ou seja, sei lá, eu acho que o Donald Trump pode reduzir alguns subsídios para algumas empresas, pode afetar planos sociais que tinham sido desenvolvidos, ou planos na área de saúde que os democratas tinham implementado, isso já tinha sido discutido antes. Na área de defesa, pode obrigar alguns parceiros da OTAN a aumentar os gastos de defesa e ele reduzir alguns gastos americanos nessa área de defesa. Tá? Não estou dizendo de que eu tenho clareza sobre qual vai ser a política fiscal do Trump. O que eu digo é que a gente pensava que íamos ter uma política fiscal muito expansionista com o Trump, tá? E isso pode ter algumas compensações, tá? E a questão do equilíbrio fiscal pode vir à tona. Então, essas são faz parte de algumas das contradições que Francisco Eduardo colocava, tá? Então, esse é um tema para, acho que nos próximos meses, no próximo ano, ver como é o planteio, a colocação que o Scott Bessent vai ter sobre a questão fiscal americana e como que ela vai
vai se desenvolver, tá? Esse me parece um tema que não tem sido tanto discutido assim entre os analistas. Os outros temas, sim, não, que eu falei, estratégia Trump, importância da geopolítica e economia por lado da oferta, são bastante mais discutidos, tá? Não sei se Margarida. Eu só queria acrescentar que faça tantas incertezas como a gente está aqui delineando, né, para o nosso público, que isso torna mais desafiador o ano de 2025 para a economia brasileira e para economias emergentes de uma maneira geral, né? Quer dizer, incertezas é sinônimo de voar para a economia americana, né? O fluxo, então, isso tende a drenar recursos, né, que poderiam ser canalizados para economias emergentes para o Porto Seguro, que é o dólar, né? E aí por uma série de canais, como a gente acabou de discutir. Então, isso torna mais desafiador esse ambiente internacional, de eventualmente menos crescimento, menos comércio internacional, menos disponibilidade de capitais, né? Então, isso é um sinal de alerta para as políticas públicas brasileiras. O cenário internacional hoje é desafiador. Era só isso que eu queria colocar. Ok, então hoje fizemos aqui ainda um primeiro balanço aí dos possíveis impactos, né, do efeito Trump sobre a economia americana e a economia mundial, ainda um cenário ainda de muita incerteza sobre o que de fato vai ser feito, o que de fato vai ser a reação das economias. Mas certamente o que nós sabemos é que o, o impacto deverá ser muito grande. Então, nós, por isso mesmo, voltaremos em outros podcasts, provavelmente em vários podcasts ao longo desse ano, a tratar esse tema. À medida, certamente, em que as medidas forem, as iniciativas do governo americano forem sendo concretizadas e forem impactando a economia americana, a economia mundial, a economia brasileira, a gente voltará a tratar deste tema. Ficamos por aqui e até a próxima quinta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.